Nós queremos tratar com você aqui de um assunto que talvez soe muito intrigante para você, a princípio. É a questão da luta, do esforço. É muito comum, pelo menos para a maioria das pessoas, a crença de que para realizarem alguma coisa para a vida delas, elas precisam da luta, elas precisam do esforço, precisam aplicar a vontade para realizar isso. Então, para a maioria das pessoas é inconcebível uma ação livre da volição, da vontade, desse desejo e, portanto, livre desse esforço, dessa luta. Porque para a maioria de nós precisamos disso para alcançar, para conquistar. Então, a nível econômico, a nível social, a nível espiritual, a ideia, em diversos níveis das nossas vidas, a ideia é, pelo esforço, alcançar algo. Reparem que esse esforço, essa luta, ela implica a presença de uma ação a partir de um centro. Esse centro é o eu. Reparem que nossas ações, elas sempre estão nascendo desse centro. Em alguns momentos das nossas vidas, a gente se encontra, por alguns instantes, livre desse sentido do eu na ação. Então, a ação acontece com toda a liberdade, com toda a sua fluidez, sem qualquer esforço, sem qualquer vontade, sem qualquer luta, livre do eu. Reparem que nós vamos tratar com você da beleza da ação livre do esforço. Talvez a pergunta que surja para você é: como é possível, como se torna possível uma vida sem luta, sem esforço, livre de conflito? Porque notem, enquanto houver esforço, luta, enquanto houver uma ação que nasce desse centro, que se determina a ganhar, a obter, a conquistar, nesse esforço há sempre a presença do conflito, há sempre a presença de algum nível de sofrimento. Talvez você diga, mas o resultado final, sim, observe o que você vai me dizer. O resultado final, enquanto o processo desta assim chamada realização está ocorrendo, o sofrimento está presente. E quando essa realização se concretiza, ainda o sentido de alguém presente continua lá. Isso explica porque, depois de tanta luta, esforço e conquista, quando você olha para aquilo que você já conseguiu, o seu contato com essa experiência é um contato a partir desse centro que é o eu, o ego. Isso implica ainda na presença da insatisfação. Repare que a gente luta para obter algo, como, por exemplo, um emprego. E quando está no emprego, a gente percebe que ainda continua faltando alguma coisa. Depois do emprego, você diz: não, eu não posso ser só um vendedor, eu tenho que ser o gerente. Se depois alcança a gerência, você diz: não, eu preciso ser o diretor, eu preciso ser o presidente. Então, nós nunca estamos felizes com nossas realizações,
quando elas nascem desta ação egocêntrica. Então, será que se torna possível para nós a compreensão hoje, aqui nesse momento, de uma ação livre do esforço e, portanto, desse movimento egocêntrico, que é o movimento do eu, que é o movimento do ego? Você já deve ter percebido que na sua vida algumas coisas aconteceram de uma forma bem natural e sem nenhuma volição, desejo, luta ou esforço da sua parte. Repare que coisa interessante. Algumas coisas aconteceram por acontecer. Você não estava lá envolvido dentro do processo? A resposta para isso é não. O processo ocorreu, o processo aconteceu, o resultado chegou e você de repente se encontra na própria coisa, sem luta, sem esforço, sem esse movimento, o movimento do eu, da vontade, do desejo. Então é necessário que a gente compreenda que a vida, ela acontece de uma forma muito natural quando nos livramos desse senso de identidade presente nesse instante, na procura de algo fora dele, como acontece quando há esforço, quando há luta, quando queremos empreender a partir desse movimento, que é o movimento egocêntrico. Vou repetir, nesse movimento, que é o movimento egocêntrico, há conflito desde o início até o fim. E esse fim ainda não é o final. Quando você chega ao fim, percebe que ainda não terminou. O esforço, a luta não terminou, porque o desejo não termina. Onde houver desejo, haverá conflito. Onde houver esforço, haverá conflito. Então, a presença da luta é a presença do esforço, que é a presença do desejo. Isso implica necessariamente conflito, do início até o final. Haverá uma qualidade de vida na qual não haja esforço. Então, para a maioria de nós, do ponto de vista econômico, social ou espiritual, ou em uma outra área, nós precisamos estar presentes, carregando naturalmente esse sentido de um eu presente, com todo o seu esforço, vontade e desejo para realizar as coisas. O que nós temos dito aqui no canal, nesses encontros, é que a vida é um acontecimento divino. Mas no ego, nesse movimento egocêntrico, nesta ação a partir deste centro, ilusório centro, que é o eu, o ego, nós estamos transformando ou procurando transformar a vida em algo particular. Então, não é um acontecimento divino. A vida não está acontecendo. Estamos presentes, fazendo acontecer. Na verdade, nos orgulhamos dessa ideia de realizar, de obter, de conquistar, pelo esforço, pelo desejo. Então, a nossa vida consiste de conflitos, de sofrimentos, de problemas. Há algo por trás de tudo isso que nós não percebemos ainda. Nós não estamos satisfeitos. Nós vivemos carregados, pesados, dentro de um nível de insatisfação
enorme, extraordinária. Então, nós estamos em busca da realização de nossas satisfações. Por isso, temos esses propósitos, nos aplicamos através desse esforço em busca desta satisfação. Na verdade, estamos em busca de uma satisfação que seja permanente. E é isso que nós não obtemos nesse movimento da luta, do esforço, da vontade, da aquisição pelo esforço. Nós não estamos em busca da verdade. Nós não estamos em busca da felicidade. Nós estamos em busca de uma satisfação permanente, realizadora, preenchedora para o eu, para o ego. Aqui eu quero lhe convidar a uma vida onde a vida esteja acontecendo. Não mais esse sentido de um eu procurando fazer acontecer. O sentido do eu é esse que se separa da vida e vê a vida como algo para ser conquistada, realizada, algo ainda para ser feita. E aqui estamos dizendo que a vida é o que acontece. Ela é aquilo que acontece exatamente quando esse sentido do eu, do ego, desse centro ilusório, não está mais presente no seu velho e antigo movimento de ação. Então temos uma ação de uma outra ordem, uma ação de qualidade completamente diferente. Para nós, a ação requer uma ideia, a vontade, o esforço, a autodisciplina e a ação. Aqui estamos falando de uma ação totalmente diferente dessa. Quando na ação nós precisamos da ideia, da vontade e da ação, nós temos presente o autor da ação, que é o eu, o ego, esse mim. Assim têm sido nossas ações, pela autodisciplina, pela intenção, pela motivação, dentro desta volição e desse desejo egocêntrico. Quando, no entanto, a vida acontece e o sentido do eu, do ego não está, uma nova ação está presente. Esta é a ação livre do eu, livre do ego. Isso requer a visão da verdade sobre você. O fato é que nós não nos conhecemos, nos colocamos na vida como uma entidade separada dela, procuramos de todas as formas nos proteger de tudo o que é doloroso, difícil e complicado na vida. E isso ocorre porque nos vemos como uma entidade separada, como uma criatura separada da própria vida. Então a vida é onerosa, é pesada, é difícil. Então tem que haver luta, tem que haver esforço. Carregamos sempre a ideia egocêntrica da conquista, do alcançar e também do se livrar. E aqui estamos dizendo, você é, como consciência real, essa é a natureza do ser de cada um de nós, a verdade que somos. Você é a própria vida. Então não há separação entre aquilo que é você em seu ser e a vida. Então a vida, quando ela acontece, é quando você está presente naquilo que verdadeiramente você é. Isso é a vida. Então não há esforço, então não há luta, não há nenhum movimento ou atividade egocêntrica para realizar, para obter, para conquistar.
Em geral, nós desconhecemos esta qualidade de vida que estamos tratando aqui com você, porque nós fomos educados desde criança dentro de um modelo de cultura humana, de sociedade, que tudo precisa acontecer para nós a partir do esforço, quando nos forçamos, quando nos obrigamos a fazer. Então, não é algo natural, não é algo que flui de dentro de cada um de nós, não é algo que flui do nosso coração, e sim do nosso modelo de cultura, esse modelo mental de pensar e de sentir sobre a vida. Uma coisa que recebemos da nossa cultura, que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, de toda a sociedade à nossa volta, daqueles que chegaram aqui antes de nós, porque eles também viveram ou ainda estão vivendo em suas lutas, em seus esforços, dentro ainda dos próprios conflitos que trazem. Podemos ter uma vida livre de conflitos. Reparem que isso tudo está em cima da ideia de não sou, mas eu serei. Eu não tenho, mas eu terei. É sempre esse vir a ser, se tornar, alcançar. Nunca observamos esse movimento que representa a vida que está aqui agora acontecendo. Porque há esse movimento do eu presente, nessa ilusão desse ser alguém. Esse ser alguém é alguém que vem do passado e que está olhando para esse momento e não está vendo a beleza do que está aqui. Quando olha para esse momento, só vê uma porta, um portal para o futuro. É assim que no ego nós temos nos movimentado. Esse tem sido o movimento de cada um de nós no ego. O presente é só um portal para o futuro. Então, esse eu, esse mim, esse ego é algo que vem do passado. É um elemento que vem do passado, é uma entidade que vem do passado. Esse sentimento de ser alguém é algo que vem do passado. Esse sentido de alguém é só um conjunto de memórias, lembranças que vem do passado. E ao se deparar com esse momento, vê um portal para ir em direção ao futuro. Assim carregamos sempre esse pensamento de vir a ser, insatisfeitos agora que o eu se sente infeliz, incompleto. A sensação desse eu é que existe algo para ser alcançado. Ele não está feliz porque ainda não alcançou. E ele irá alcançar isso se ele trabalhar bastante, de uma forma dura, pesada. Se ele se esforçar, se ele lutar. Então, essa ideia de realizar amanhã, de alcançar amanhã, alcançar o amor, a paz, a felicidade, a prosperidade, a abundância. Tudo isso está dentro desse equívoco, dessa ilusão, que é a ilusão do eu, do ego. Isso é parte desse condicionamento que todos nós trazemos. É um condicionamento psicológico. É um modelo de pensar, sentir e também de agir no próprio eu, no próprio ego. Aqui estamos trabalhando com você a verdade do autoconhecimento e desta ação livre do ego. Isso é algo que está presente quando não há mais esse movimento, que é o movimento do ego, que é o movimento do eu. Assim, esse é o nosso trabalho aqui. Há uma playlist aqui no canal, onde estamos aprofundando essa questão da ação livre do ego. Uma ação de uma outra qualidade, uma ação completamente livre de tudo aquilo que nós conhecemos dentro desse antigo modelo de
vir a ser, de alcançar, de se tornar. É quando a vida está presente e ela é a própria ação. Então, há uma ação agora, mas é a ação da vida. É a ação desta inteligência, desta presença, deste ser. Algo inteiramente desconhecido desse antigo cérebro condicionado, desta mente condicionada, nesse modelo de ego-identidade. Para esse propósito, nós temos encontros aqui, online, nos finais de semana. Você encontra aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros e aprofundar isso. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com você. Assim sendo, se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A pergunta seria a seguinte: o que é a mente? O que é que nós entendemos por mente? Esse processo em nós de reconhecimento é o que nós poderíamos chamar de mente.